Olá, amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente volta a falar desse fundo que é o número 1 em cotistas aqui da nossa bolsa em termos de Fiagro. A gente vai falar do Fiagro Vigia 11 da Valora. A gente vai falar do relatório do mês de novembro que trata dos dividendos que foram pagos nesse mês de dezembro. E esse é o último vídeo do canal do ano de 2024, então eu gostaria de desejar a você que vem acompanhando o conteúdo do canal um feliz 2025 e que a gente consiga crescer muito como investidor, como pessoa. E é isso aí. Em breve teremos, já vou avisando de cara, área de membros aqui no canal. É muito importante. Se você gosta desse conteúdo, quer me motivar a continuar produzindo conteúdo, já chega junto nessa nova área de membros que vai estrear em breve. Antes de falar do relatório propriamente dito, a gente vai trazer para vocês alguns números importantes para vocês sobre esse Fiagro. Nos últimos 12 meses, ele distribuiu um dividend yield de 16,4%, o que seria um dividend yield estúpido se não fosse o detalhe. O P sobre VP dele atualmente se encontra em 0,87, o que nos dá um desconto de 13%. E para quem acompanha o canal, sabe que esse desconto dá uma falseada nesse yield dos últimos 12 meses. E eu fazendo a correção que eu gosto de fazer, esse yield cai de 16,4 para apenas 14,3. Euzinho, não que você tem que seguir essa regra, considero que pós-correção, o yield de um fundo high yield, como é o caso aqui do Vigia 11, tem que ser no momento pelo menos 15%. Ele aqui está 14,13, ou seja, está 0,7% abaixo desse meu mínimo que eu gosto. Não é tão ruim assim, porque vários Fiagros ou até fundos imobiliários estão trazendo, depois da correção, um yield bem abaixo do que eu normalmente peço. Então 14,3 não é um yield tão ruim assim. Nesse mês ele pagou 11 centavos, o que nos traz um yield estúpido, exatamente porque a cota está amassada, esse é o detalhe, de 1,42% de yield no mês, o que é um yield, como eu falei, estúpido, até mesmo para fundo high yield. Fundo high yield traz na faixa atualmente de 1,20, mas eu aceito até 1,10 pelo menos, e trazer 1,42 está bem acima desse mínimo que eu acho importante do fundo trazer. Mas, lembrando, porque a cota está amassada, se ela não tivesse tão amassada assim, esse yield não seria tão alto assim. A gente vê aqui logo de cara no relatório do mês, ele já começa logo com os comentários do gestor. Ele fala que no mês de novembro, o fundo está com a totalidade do patrimônio líquido alocado em CRAs. Ou seja, ele é um fundo 100% CRA. Para quem não sabe, ele é 100% CRA e 100% indexado ao CDI. É uma característica do fundo, porque outros fundos às vezes investem em FDICs, vários investem em FDICs, normalmente um percentual pequeno, mas vários investem em FDIC, alguns também investem em outros Fiagros e chegam a investir até em CRI. Então, um Fiagro que investe só em CRA é algo meio que raro. Ele atualmente encontra-se com um total de patrimônio líquido de 845 milhões, mas a gente vai ver que ele está com uma pequena alavancagem. Já falamos sobre o rendimento. No mês, o fundo fez apenas uma movimentação na carteira, foi vender 7 milhões do CRA da Coppermill. Só isso que ele fez. Ele não fez compra nenhuma. E ele encerrou o mês com 170 mil cotistas, quase 171 mil. Por isso que eu digo, ele é o número 1 preferido da galera que investe em Fiagro. Ele possui quase 31% do market share dos Fiagros. A cada 10 investidores em Fiagros, 3 deles investem aqui no Vigia. Por exemplo, depois dele, o mais próximo que tem a quantidade maior de cotistas é exatamente o XPCA da XP Asset e tem pouco mais de 100 mil. Ou seja, ele tem quase o dobro do segundo colocado em termos de quantidade de cotistas. A maioria é abaixo de 100 mil. E ele fala, isso aqui todo mês praticamente, eu já estou até cansado de ler. O principal foco da gestão atualmente, será a aquisição de novos ativos, buscando a diversificação do portfólio do fundo. E ele nem fala mais em calote nem nada. A princípio, o problema da Languiru foi resolvido cerca de uns 5 meses atrás e ele dá a entender que estão todos os outros CRAs adimplentes. Não teve mais nenhum problema desde então. E ele basicamente só teve o problema da Languiru. E mesmo esse problema único da Languiru, tremenda dor de cabeça que passou cerca de 1 ano para resolver. Entramos aqui na DRE do fundo, mas antes eu gostaria de perguntar para você. Você possui o Vigia 11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira ou até aumentar a sua posição para aproveitar e reduzir o seu PM, aproveitando que ele está com esse desconto? Diga-se de passagem, cerca de uns 2, 3 meses atrás, ele chegou à máxima dele no ano. Segundo ele,
R$ 9,03. Ele ficou bem próximo do valor patrimonial. Ele ficou com o P sobre VP de 0,97, apenas 3% de desconto. E agora ele está com 13% de desconto. Você pensa desta forma, colocar ele na sua carteira ou aumentar a sua posição, ou ao contrário disso? Você não está confiando nesse momento nos fiagros, está pensando em dar aquela bela fugida da renda variável e ir para a renda fixa, apostar no Tesouro IPCA+. Me diga aqui nos comentários para trocar informação, trocar figuras. Me diga quais são os seus fiagros, que eu digo quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal e quer ficar bem informado, seja sobre fiagro, fundo imobiliário e também FIINFRA, já se inscreve. Não pense mais nada, se inscreva agora. Já larga aquele likezão, muito importante o like, até porque esse fiagro aqui ficou com a corda no pescoço para não ter vídeo esse mês. Por quê? Exatamente porque o último vídeo publicado ainda no início desse mês aqui deu muito pouco view. Eu quase que não fazia ele, eu fiz mais porque faltou o vídeo para colocar no começo do mês, porque ele merecia uma geladeirazinha maior. E aí eu trouxe no começo do mês, era para ele já ter dado mais de 600 views e eu acho que ele tá com 400 e pouco. Então esse vídeo aqui tem que ficar na faixa de 500 views pelo menos pra gente garantir voltar com ele no finalzinho lá do mês de janeiro, trazendo o relatório do mês de dezembro. Então se liga nessa informação e nos ajude deixando aquele like, deixando aquele comentário. Também não esqueça de ativar o sininho para assim que o vídeo sair de forma mais rápida possível você já assiste, que melhora para o YouTube distribuir para mais pessoas. Vamos focar aqui nessa DRE, que não é uma DRE muito legal, porque só tem apenas 3 meses, mas é o que temos para trabalhar. O fundo nos traz alguns fatores interessantes. Você observa, por exemplo, para quem não sabe, um fundo que é como esse aqui, 100% indexado à CDI, ele sofre muito quando o mês tem menos dias úteis. E se você observar bem, o mês que teve menos dias úteis nesses últimos 3 meses foi exatamente o mês de novembro. E o mês de novembro trouxe, em termos de receita, quase 12 milhões para o fundo. Em termos de receita de CRA, que são os juros das CRAs, quase 12 milhões. Ou seja, é fora do normal, porque você vê em setembro, teve 21 dias úteis, 2 dias a mais. Outubro, 23 dias úteis, 4 dias a mais do que novembro. Em novembro, ainda não tinha entrado a alta da Selic de 1% que teve. Tinha entrado as anteriores, que somadas, se eu não me engano, foram apenas 0,5% de alta na Selic. Muito pouco. Eu não acho que tenha sido isso. O que eu acho que aconteceu foi aquele fator que às vezes acontece nesse tipo de fundo. É que alguns CRAs pagam de forma semestral, de forma trimestral, algo desse tipo, e no mês de novembro muita gente pagou ao fundo. Não pagou em meses anteriores, como setembro e outubro, e pagou no mês de novembro. Uma grande quantidade de devedores pagaram no mês de novembro, por isso teve esse aumento aqui na receita. Você vê, por exemplo, que no mês passado de outubro, ele ganhou 500 mil em negociação das CRAs. E nesse mês agora, a gente viu que ele vendeu. E ele, pelo jeito, vendeu com prejuízo de 10 mil. Ou seja, no mês passado ele ganhou quase 600 mil e agora ele perdeu 10 mil. Mas como ele tinha recebido muito mais aqui em receita, acabou conseguindo, no final das contas, nos últimos 3 meses, o resultado, ou seja, o lucro do fundo foi o maior dos últimos 3 meses. Em setembro foi cerca de 8 milhões e 300 mil, em outubro 9 milhões e meio e agora 10 milhões e 200. No mês de dezembro, ele normalmente cobra a taxa de performance. Vamos ver quanto é que ele vai pagar no mês de janeiro. Mas boa parte dessa reserva que o fundo conta atualmente, cerca de 5 centavos, provavelmente vai ser consumida por essa despesa com taxa de performance, que ele acumula durante 5 meses, no 6º mês é cobrada essa taxa. E nas últimas vezes, a taxa de performance vem nessa linha aqui de despesa recorrente. Ela chega a ultrapassar 2 milhões de cobrança de despesa recorrente, porque é a soma da despesa da taxa de administração e gestão com taxa de performance. Então isso aqui no mês que vem deve chegar a uns 2 milhões e meio ou bem próximo disso. Ou seja, ele vai consumir parte dessa reserva que ele possui. Ainda bem que ele tem uma reserva de 5 centavos. Eu acho que ele vai consumir uns 2 a 3 centavos e vai ficar com só uns 2 centavos. Dependendo de quanto ele receber no mês de dezembro, eu creio que ainda não entra aquele 1% que teve de alta na Selic. Eu acho que as receitas vão crescer mais por causa da alta da Selic de dezembro só em janeiro ou em fevereiro, mas a princípio só em janeiro. Então, com essa alta, a gente só vai ver essa diferença nos recebimentos do fundo em janeiro, que vão afetar os pagamentos dos rendimentos de fevereiro. Então, só lá para fevereiro que a gente vai sentir mais quanto é que o fundo vai gerar de lucro e, consequentemente, de proventos. Mas como tem essa questão de ter meses que tem mais devedor pagando, menos devedor pagando, a gente não sabe como é que vai ficar. Pode ser que até acabe não melhorando, a princípio por causa dessa
essa variação que o fundo sofre. Essa linha de despesa não recorrente, o que o fundo paga de juros com a alavancagem que ele tem via compromissada reversa. Chegamos aqui à carteira do fundo e nessa coluna aqui você vê que o fundo, como ele já tinha falado, é 100% investido em CRAs. Ele só investe em CRA, nada mais, nada menos que CRAs. E nessa mesma coluna, além de dizer que é CRA, o tipo de ativo, tem o nome do devedor aqui do lado. Nem vou mais falar em Fiagril. Já cansei de falar em Fiagril, que Fiagril é aquele caso que, se der problema, a gente sabe que vai impactar fortemente o fundo, porque quase 30% da carteira do fundo é em Fiagril. Algo que eu não concordo e não acho interessante. Então você tem que ficar sempre atento a essa questão. Se der problema na Fiagril, aqui pro nosso querido Vigia, o problema vai ficar sério mesmo. Eu acho que ele perde no mínimo 3 centavos aí de rendimento por causa de um futuro problema com a Fiagril, por exemplo. A gente vê aqui que o fundo não tem nenhum ativo, nenhuma CRA com rate, todas sem rate, o que é outra coisa complicada. Não é à toa que ele é um fundo high yield, até por causa das taxas que ele cobra. Aqui você vê no indexador, eu falei para vocês, ele é 100% indexado a CDI, e do lado aqui você vê as taxas que ele cobra. E você vai ver que taxa baixa aqui é raro. Taxa baixa você vê aqui, por exemplo, essa de 3% e, por exemplo, essa de 2%. A mais baixa de todas, essa é a única taxa que o fundo tem que eu considero high grade. Só ela, somente ela. Essa aqui já é middle risk e o resto são middle risk ou high yield. E tem algumas que já estão beirando para mim o ultra high yield, como essa, por exemplo, aqui da nossa querida Languiru. As taxas da Languiru são normalmente bem altas. Todas as três, né? São 3 CRAs da Languiru. Aqui a gente vê o valor investido e aqui a gente vê o patrimônio líquido investido em cada um desses ativos, totalizando 846 milhões praticamente, o que nos dá 105,28% do patrimônio líquido investido. Ou seja, ele está com alavancagem de 5,28, que aqui ele diz 9,2, mas é o 5,28, que seria 42 milhões. Isso já subtraído o valor que o fundo possui em caixa, que seria quase 5 milhões. O patrimônio líquido do fundo real, sem alavancagem, é apenas 803 milhões. 100% patrimônio líquido do fundo. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, se inscreva agorinha mesmo. Se já tiver com área de membros aí ativa, você já aproveita para entrar no nosso grupo de membros e veja as vantagens que ele tem. Não deixe de deixar o like, não deixe de comentar aqui para ajudar a gente a bater as metas daquelas pelo menos 500 views, para no próximo mês estarmos trazendo novamente a leitura do relatório do mês de dezembro aqui do Vigia 11 da Valora para vocês. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!